Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bruna Araújo. Hoje eu trouxe um assunto mais específico, um pouquinho sobre os investimentos que eu tenho deixado alguns vídeos para vocês acompanharem aqui no canal, né? Investimento hoje em dia faz parte, já faz um tempo na verdade, que faz parte da minha vida. Então, como vocês sabem, eu sempre trago pedaços da minha vida aqui para deixar registrado nesse canal que leva o meu nome. E aí eu tenho trazido, né, os dividendos que eu recebo todo mês. Inclusive já tem vídeo no canal para quem não viu ainda do mês de março, quanto eu recebi, um valor muito bom. Trouxe também um vídeo simples sobre reserva de emergência para quem quer começar. Eu vi que o pessoal que me acompanha aqui estava com um pouco de dúvida, não sabia muito bem o que era para fazer, então espero que eu tenha ajudado, nem que seja minimamente ali com o vídeo que eu deixei sobre a reserva de emergência. E hoje eu trouxe um assunto um pouquinho mais específico também, mas não muito fora do que eu estou fazendo, do que eu fiz lá atrás, que é o que eu vou trazer para vocês, e o que eu faço hoje em dia, inclusive, que é sobre fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são bem conhecidos no meio dos investimentos, principalmente o pessoal que está começando. Por quê? É um tipo de investimento mais fácil de você entender. Parece que é mais palpável, assim, porque você consegue exemplificar com outras coisas no cotidiano que é mais acessível para o pessoal ver mesmo como acontece, sabe? Então, eu deixei algumas anotações aqui para não falar besteira. Como o outro vídeo, esse também vai ficar muito simples, não é nada para ensinar, não é nada muito. Como que eu posso dizer? Muito técnico, é uma pessoa simples que também aprendeu de maneira simples na internet, tentando explicar para vocês como eu fiz, como é e como eu estou fazendo, tá bom? Tem muitos outros vídeos melhores aqui no YouTube, inclusive eu recomendo que vocês sigam essas pessoas que são especialistas em investimentos, não é o meu caso, mas é uma coisa que eu faço, inclusive eu vim deixar registrado aqui no canal, para quem talvez consiga entender um pouco melhor com a minha didática, né? Então eu prometo que vou me esforçar e já peço desculpas caso eu me enrole um pouquinho ou que alguém não ache que foi tão específico e tão didático e tão maravilhoso, mas espero que ajude pelo menos uma pessoa, já vou ficar feliz. Bom, os fundos imobiliários nada mais é do que uma parcela ali de, como eu posso dizer, de investimentos mesmo. Tem vários tipos de investimentos, né? E o fundo imobiliário é um deles. Tem as ações, tem a sua reserva, que querendo ou não, pode render um valor ali que fica na renda fixa, né? Os fundos imobiliários vai para a renda variável, que tem essa diferença também. E como é que eu posso dizer de maneira mais simples mesmo o que são os fundos imobiliários? Fundos imobiliários também são aquele valorzinho que você compra na bolsa de valores, você pode comprar em aplicativos de banco. Geralmente eles vêm com uma sigla igual XPML11, que é um dos meus fundos, né? Tem ali, como se fosse uma sigla mesmo para o nome do fundo. E aí esse fundo tem um valor, de dinheiro mesmo na bolsa de valores que você consegue comprar. Você vai ser meio que sócio daquele fundo. Fundos imobiliários, o valor, o nome em si fala imobiliários, né? O que você pensa? Ah, numa imobiliária, num imóvel. Também é a maneira mais fácil de você explicar o que é fundos imobiliários. Digamos que eu sou dona de uma casa e eu alugo essa casa. Os meus fundos são uma casa. E aí a pessoa que vai alugar, ela tá comprando, já digo, para usar essa casa e todo mês ela me paga um aluguel. Ela tá sendo inquilina daquele imóvel que eu tenho. Os fundos imobiliários é a mesma coisa. Eu vou fazer parte, eu vou ser dona de um pequeno valor daquele imóvel e a pessoa que vai alugar, ela vai pagar o valor do aluguel e eu vou pegar uma porcentagem correspondente ao valor que eu investi naquele imóvel. Isso acontece com shoppings, com galpões logísticos, acontecem também com escritórios. Então, assim, às vezes o fundo ele é dono de vários imóveis. O fundo ele é dono de vários shoppings ali. Tem até fundos de papel que investem em outros investimentos mesmo, tipo faz uma carteira de investimentos. Tem vários tipos de fundos imobiliários. Todos levam esse nome, né, de fundos imobiliários, mas nem todos são de imóveis, tá? Tem vários tipos, inclusive fica aí para vocês pesquisarem, inclusive quais os tipos que existem. São muitos mesmo. Tem fundos de fundos para vocês terem uma noção, tipo fundos que investem em outros fundos.
Então, assim, dá para você diversificar muito, dá para você, dentro dos fundos ainda, ter eu tenho um fundo de shopping, eu tenho um fundo de galpão logístico, eu tenho um fundo de escritório, e só dentro desse universo de fundos imobiliários você consegue diversificar os seus investimentos. É uma coisa que eu faço também nos meus, que querendo ou não ajuda, né? Às vezes um tá subindo, o outro tá descendo, né? Na valorização ali das cotas. Então aí você consegue fazer boas escolhas na hora de você investir. Inclusive, é uma maneira de você receber aluguéis, que isso daqui para mim é ótimo, na verdade, para minha carteira. Você recebe aluguéis sem ter que comprar um imóvel, tá? Então, assim, se eu quisesse comprar uma casa hoje em dia, eu compraria uma casa. Só que eu compraria essa casa e eu ia ter que ter toda a dor de cabeça com o inquilino, de ter que consertar, de ter que pagar IPTU caso a casa estivesse desalugada, de ter que ficar com o prejuízo de não receber um aluguel porque a casa está desalugada, desocupada. Nos fundos imobiliários, a vacância, que é esse tempo, né, que fica sem alugar, já digo, é menor, porque é tão grande que vai ter muitos inquilinos. E querendo ou não, também você consegue investir com um valor menor. Para você comprar uma casa, quanto que custa uma casa aí na sua cidade hoje em dia? Depende, né? Depende da localização, depende de quantos quartos, quantos banheiros, se tem garagem, se é isso, se é aquilo. Os fundos imobiliários você consegue investir tipo com R$ 10. O primeiro fundo imobiliário que eu comprei, ele tava 9,56, se eu não me engano. Nunca esqueço desse valor. Tava R$ 9,56 lá atrás quando eu comprei. Onde, nesse mundo, você compraria, nem que fosse tipo uma porta de uma casa. Não existe isso, gente, para você receber o aluguel. Nos fundos imobiliários você consegue. Então, às vezes, você não precisa juntar aquele valor todo para você conseguir investir, para você ter, para comprar uma casa e pôr ela para alugar. Não, você consegue com 10, 20 reais, tem fundos de 100 reais, 150, 200. Enfim, você consegue comprar um pedacinho e vai receber proporcionalmente ao valor que você investiu. Óbvio que se você comprar uma casa e alugar ela por R$ 1.000, você vai receber os R$ 1.000. Se você investir um valor também, um montante grande nos fundos imobiliários, você vai receber um valor maior também. Agora, se você investir 10, 20 reais nos fundos imobiliários, você vai receber ali centavos. É proporcional, tá? Mas você não tem a necessidade de ter um valor muito grande para você fazer esse investimento. Os fundos imobiliários são muito acessíveis. Acho que essa é uma palavra bem simples, assim, de ser entendida. É muito acessível. Qualquer pessoa, né? Óbvio, gente, que eu reconheço toda a dificuldade, né, do Brasil, das pessoas, enfim. A dificuldade das pessoas a realidade não é sempre a mesma. Mas é gritante a diferença de você ter R$ 10 para comprar um pedacinho de um fundo imobiliário, uma cotinha ali, né, que é o valor dos pequenos pedaços que a gente chama, o nome, né, dos pequenos pedaços desse fundo são chamados como cota, R$ 10, e outra de você ter não sei quantos mil para comprar uma casa. Então tem uma diferença ali gritante, né, do que é acessível e do que não é acessível. Deu mais ou menos para entender, né? Outra coisa também que me chama muita atenção nos fundos imobiliários, principalmente fazendo sempre essa comparação de comprar um imóvel e colocar ele para alugar, isso só serve como investimento se você comprar ele para alugar. Se você for morar nele, não é investimento, tá? É ali um patrimônio, mas não é visto como investimento. Ah, Bruna, não concordo. Então aí você tem que debater com quem entende e vai te explicar o porquê não. Eu não vou me dar esse trabalho de ter que explicar, porque, cara, cada um entende o que quer, né? Mas, enfim, a diferença muito gritante que eu ia falar, muito gritante que eu vejo também de um para outro, é porque os fundos imobiliários, atualmente, quando eu gravo esse vídeo, porque tem muita questão que uma hora vai ser, outra hora não vai ser, mas eles são isentos de imposto de renda. Ou seja, o valor que você investiu para comprar a cota ali, quando você receber os dividendos referente a essa cota que você comprou, ele vai cair o valor líquido na sua conta. Não vai precisar retirar ainda esse valor para fazer o pagamento do imposto de renda. Inclusive, na declaração do imposto de renda, que inclusive eu já entreguei a minha também, aparece lá uma parte com todos os valores que você recebeu do imposto dos dividendos. E aí, nessa parte do imposto de renda, quando você vai fazer a declaração, ela aparece como bens não tributáveis. Acho que é alguma coisa assim o nome. Quem faz aí o imposto de renda e tem investimentos em bolsa vai saber do que eu tô falando, tá? Mas ele aparece separado mesmo, porque ali são os valores que você recebeu
que não foram tributados e não serão tributados, porque eles são isentos de imposto de renda. Muita gente fala, e não é de hoje que eu escuto, que sempre vem alguém falando que vai taxar os, os dividendos ali dos investimentos, né, de ações e fundos imobiliários, se bem que as ações já é um pouquinho diferente. Mas os fundos imobiliários, como são isentos, sempre tem alguém falando que vai ter essa taxação do IR. Mas até o momento que eu gravo esse vídeo não tem, então o valor que cai, ele já é líquido seu, todo seu. Já, inclusive, eu ia fazer a comparação dos aluguéis que você recebe quando você tem um imóvel, você tem que fazer a declaração, né? E aí, dependendo do valor, você paga ali dentro da taxa do imposto de renda. Da tabela, né, do imposto de renda. Ah, Bruna, mas eu não pago. Então você está sonegando, né? Porque o correto é você fazer esse pagamento do valor que você recebe, porque não são como os fundos, tá? Tem a diferença ali de patrimônio, de investimento, enfim. Não consigo trazer para vocês mais simplificado, tão detalhado e tão com tanta teoria, com tanta técnica, já digo, porque eu realmente não sou especialista na área, mas tem sim essa diferença. E, inclusive, esse é um ponto muito positivo para os fundos imobiliários. Inclusive, espero que nunca sejam taxados, né? Porque, poxa, eu já não recebo muito. Mas isso é para pegar, gente, quem recebe muito, né? Porque realmente você ter muito acúmulo de patrimônio. E eu não tô falando de receber R$ 500 por mês, R$ 3.000 por mês. Tem gente que recebe, tipo assim, mais de 1 milhão por dia. Só quem é dos investimentos aí, só quem acompanha muito aí, nem que seja aqui no YouTube, vai saber de quem eu tô falando. Gente, tem gente que recebe mais de R$ 1 milhão de dividendos, não de fundos imobiliários, de outras coisas também, mas por dia. 1 milhão, mais de 1 milhão por dia. É difícil, né? Tipo, raciocinar. Eu não consigo ter muita noção disso. Mas, cara, é muita coisa. Por dia. Eu não falei por mês, por dia. Enfim, tá? Aí tem essa diferença, né? Tipo, poxa, vai taxar, mas vai taxar todo mundo? É complicado, mas ficamos na isenção até o momento. Que Deus abençoe e continue. Outra coisa também que traz aí como um benefício nos fundos imobiliários é que não apenas você recebe os dividendos por mês, né? Você comprou e aí no próximo mês provavelmente você já vai receber e todo mês você vai ficar recebendo os dividendos que ele vai te pagar referente à quantidade de cotas que você comprou. Mas você também consegue ganhar na valorização, porque eles são os papéis ali que estão na bolsa, né? Assim como as ações. As ações são os papéis que você compra, faz parte ali como um acionista, né, daquela empresa, geralmente é assim, e aí você recebe de acordo com o lucro da empresa. E também ganha muito na valorização. Os fundos imobiliários, eles tendem a ter uma variação no valor da cota, que é essa valorização ou desvalorização, um pouco menor, porque ele tem mais como objetivo a geração de renda mensal. Mas isso não impede que você tenha uma valorização também no valor da cota e possa fazer esse lucro, já digo, com a venda. Claro que aí também vai entrar o valor que você tem que pagar, né? É uma taxinha ali que você tem que pagar por fazer essa venda com lucro, mas se você não vender, igual eu nunca vendi fundo imobiliário nenhum, então nunca tive que pagar nada, nenhuma DARF, que eles falam, DARF, né, que eles falam, então eu só recebo os dividendos. Mas você consegue ganhar dessas duas maneiras, investindo para receber os dividendos e investindo também para uma futura realização, que é a venda com lucro dessa cota que você já comprou, quando ela valoriza. E por último, mas não menos importante, já também fazendo essa diferenciação, que é um pouco mais fácil de exemplificar aqui para vocês. Inclusive para mim, quando eu comecei a aprender, era um jeito que eu conseguia colocar na minha cabeça e fazer com que eu entendesse algo novo, né? Já que eu comecei pelos fundos imobiliários, é que a liquidez. Quando você compra, eu gosto muito de liquidez, inclusive. Quando você compra um fundo imobiliário, você compra várias cotas. Então, se você tem 1.000 cotas de um fundo imobiliário e quer vender 10, você consegue. Tem muito valor entrando e saindo todo dia da bolsa de valores. Então é muito fácil, você consegue vender no mesmo dia. Se você quiser vender a preço de mercado, você consegue vender na mesma hora, tanto vender quanto comprar o valor ali daquelas cotas. Então eu tenho fala um valor bem alto. Eu tenho R$ 100.000 em fundos imobiliários. Eu preciso, né? Vou usar para, sei lá, para alguma coisa aqui, R$ 10.000 apenas. Quero deixar só R$ 90.000 lá nos fundos imobiliários. Consigo?
Consigo hoje, no máximo amanhã, consigo fazer essa venda ali do que eu tenho para pegar esse dinheiro de volta. Se eu tenho uma casa de 100 mil reais, eu consigo, para hoje ou amanhã, vender 10 mil reais desse valor da casa de 100 mil? Não tem como. Ah, eu consigo vender uma porta, uma janela e um pedaço do meu piso? Não tem como. Ou você vende o imóvel todo por um valor que a pessoa também aceite pagar, porque não adianta eu querer vender um imóvel de 100 mil reais por 200 mil reais, que a pessoa não vai querer pagar. Às vezes o meu imóvel, ele vale 100 mil reais, mas a pessoa quer pagar 90. E aí, eu vou vender? Não vou vender? Qual é a minha necessidade? Se eu preciso para amanhã esse valor, será que não compensa eu vender com 10% de prejuízo só para ter esse valor na minha mão? Né? Então, gente, não é o que é melhor ou o que é pior, é o que se aplica melhor para você. Bruna, eu me sinto mais confortável em ter o imóvel do que ter meu dinheiro investido em bolsa de valores. Ok, se para você é melhor, se você se sente mais confortável dessa maneira, faça aquilo que você se sente mais confortável. Não adianta você querer copiar as pessoas na internet achando que, Bruna faz isso, então eu também vou fazer, né? Porque se ela faz, gente, não. O que é bom para mim pode não ser bom para você. Eu trouxe aqui os benefícios dos fundos imobiliários, que é uma coisa que eu acho boa, e é o que eu faço, por isso que eu trouxe aqui. Claro que se você preferir um imóvel, você tem que ir atrás do seu imóvel. Não, eu me sinto melhor tendo uma casa, não gosto de morar de aluguel. Ok, é o que você sente melhor. Eu trouxe aqui dos fundos imobiliários é porque o vídeo é sobre fundos imobiliários, né? Mas não que seja ruim. Quem investe em fundos imobiliários está investido muito bem. É uma liquidez muito boa, é o valor ali que você recebe todo mês, é a valorização das suas cotas, o seu patrimônio aumentando ou também diminuindo se tiver ali um meio tempo, né? Mas a longo prazo sempre vai valorizar os seus investimentos. E são coisas boas que você consegue ter com fácil acesso. Com um valor pequeno, você já consegue pôr o pezinho ali, já consegue fazer parte, já vai vendo como acontece para que você aumente seu valor, para que você aumente seus dividendos também. E é assim que a gente faz as escolhas, né? Eu comecei com os fundos imobiliários, é por isso que eu trouxe esse vídeo mais específico. Para quem tá com medo, para quem não sabe muito bem como funciona, gente, 10 reais é o valor de um fundo imobiliário que seja. Não faço nenhuma recomendação de investimento, eu nem posso, né, fazer recomendação de investimento, mas você que quer entrar nos fundos imobiliários, no meio dos investimentos, começa com uma cotinha ali de 10, 20 reais para você entender. A partir do momento que você compra e que mês que vem você vai receber, aí você começa a ter mais uma noção, tipo, eu comprei, aí mês que vem mês que vem eu recebi. No outro mês eu recebi de novo. No outro. Nossa, todo mês eu recebo, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Você comprou uma cota. Se você comprar duas cotas, você vai receber o dobro dos dividendos. Claro que é sempre proporcional. Não tem como você investir 100 mil reais numa casa e receber R$ 1.000 de aluguel e querer investir 100 reais nos fundos imobiliários e receber 100 reais de dividendos. Não tem como, é sempre proporcional, tá? Então tem essa diferença sim, até porque quanto mais você investe, mais você recebe, mas dificilmente hoje em dia vai ter alguém para comprar assim uma casa à vista, né? Então é uma maneira de você, mesmo que não tenha, é uma maneira acessível, eu diria. Mesmo que você não tenha o valor, poxa, eu queria muito receber aluguéis, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma casa. O que eu posso fazer? Fundos imobiliários. Compra ali com valor menor, você vai começar a receber e aí você vai reinvestindo, que é o que eu faço hoje em dia. E um dia você vai chegar num montante grande e receber também um valor de dividendos muito grande, que é o que eu tenho como objetivo, inclusive, tá? Então fica aí essas dicas para vocês, falando mais ou menos de forma bem simples o que são os fundos imobiliários, como eles funcionam, que não tem o imposto de renda, né? Eles são isentos, que tem a valorização das cotas, que tem uma liquidez caso você queira vender ele algum dia, você vai conseguir rápido, tanto comprar quanto vender. É uma maneira muito boa de entender realmente como funciona esse mundo dos investimentos, tá? Para você ter esse retorno. Eu acho, inclusive, que ele é mais fácil de entender do que as ações, porque as ações você compra, algumas pagam dividendos, outras não pagam, algumas pagam de 3 em 3 meses, algumas pagam uma vez ao ano, então você demora um pouquinho mais para saber como funciona. Os fundos não, você comprou esse mês,
mês que vem provavelmente você já vai receber, e aí no outro recebe de novo, e você vê ali o valor realmente, a coisa realmente acontecendo, tá? Não é recomendação de investimento, mais uma vez. Deixo bem claro sempre, em todos os vídeos, que você tem que fazer aquilo que é melhor para você. Se ações são melhor para você, invista em ações. Se os fundos são melhor para você, invista em fundos. Não, Bruno, eu prefiro renda fixa. Vai para sua renda fixa. Não, Bruno, eu quero ter a minha casa porque, sei lá, eu prefiro. Tenha a sua casa, tá? É sempre o que é melhor para você. Não tente imitar ninguém na internet. A gente aprende com as pessoas, mas a gente aplica na nossa vida como é melhor pra gente, tá? Espero que tenha servido de alguma coisa esse vídeo, que eu não tenha me enrolado muito. Enfim, até o próximo. Tchau, tchau.